Então vamos lá, vamos para a nossa explicação. Jesus é o Senhor do sábado, é o que a gente vai ler hoje e vai explicar sobre o nosso querido sábado, deixando aí um pouco a nossa. Então vamos lá, meus queridos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, perdão, capítulo de número 2, a partir do verso de número 23, que diz assim: acompanhe aí na sua Bíblia, use o chat mais uma vez para você fazer perguntas. A Fátima já colocou boa noite aí. Se tiver gente assistindo, além de mim mesmo, bota um boa noite aí, tá? É legal você botar um boa noite que eu fico sabendo se você está ouvindo, entendendo e compreendendo, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 23, diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passar, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazes o que não é lícito aos sábados? Trabalhar. Né? Mas ele lhes respondeu, Jesus: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão só aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é senhor também do sábado. Vamos entender tudo isso. De novo, capítulo 3, verso 1. De novo, entrou Jesus na sinagoga. Estava ali um homem que tinha ressequida uma de suas mãos. A doença a gente não sabe, mas a mão ressecada, a mão ressequida, né, machucada. E ele estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Venha para o meio. Então lhe perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza de seus corações, disse ao homem: Estenda sua mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Ponto. A gente vê que, se você olhar o texto, verso 2 do capítulo 3, diz: estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de acusarem. Ou seja, estava talvez uma tramóiazinha ali para Jesus curar a mão de um homem e acusarem ele de fazer um milagre nos sábados. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre essa questão do Luciene Galho. Boa noite, Luciene. É sobre isso que eu queria conversar com vocês aí, com relação ao sábado. Porque há sempre uma grande discussão sobre a ideia do sábado, né? Como mandamento, etc, etc, etc. Deixa eu mudar a tela para vocês compreenderem aqui. Muito bem, a tela está aqui. Fazer a nossa querida transição aí, perfeito? Quando a gente vê e entende o sábado, a gente vê que, sim, o sábado é um mandamento, perfeito? A gente tem aqui o sábado como um mandamento. Bom, a palavra sábado, né, que seria algo traduzido em hebraico como Shabat, que seria a tradução, né, hebraica. Peraí, volta que eu errei. Né, a tradução em hebraica, né, de sábado significa descanso. Bom, no capítulo 3 de Gênesis, se eu não estiver enganado, no capítulo 2 de Gênesis, diz que Deus, ele descansou. Está lá em cadê aqui? Trocar de cor aqui, né? Em Gênesis 2, se você depois quiser conferir, de 1 a 3, Deus criou todas as coisas e no sábado, né, ele descansou. Descansou. E a de Isaías, né? OBS Studio, né? OBS Studio desconectado.
Reconexão bem sucedida. Espera aí, vamos ver se a live vai cair aí. E não caiu. Estamos vivos ainda. Então, a gente falou, sábado é o dia do descanso. Em Gênesis 2:3, Deus descansou. Em Isaías, se você ler lá, depois você pode ler o verso 40, 28, diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Então, como pode um Deus que não se cansa nem se fadiga ter descansado? Que descanso é esse, né? Que cansaço é esse que esse Deus estava, né? Depois de bater uma laje, não é? Descansou é um significado de descansou de suas obras. Opa, tá bom? Ele descansou de suas obras. Que obra é essa? A obra da criação, tá bom? Deus descansou da criação. Esse é o descanso de Deus. Deus, se você olhar, a ideia é, até o homem, tudo foi criado. Até o homem, né? Tudo foi criado. A partir do homem, entendeu? Deus exerce providência e cuidado com relação à sua obra, entendeu? Então Deus veio e descansou de suas obras e começou uma nova função, a função de ser o Deus que provê todas as coisas para a sua criação, que rege, que controla, que dirige. Aí na ideia da providência tem aqueles que acreditam que aqui começa, depois da criação, o plano salvífico de Deus. Outros acreditam que o plano salvífico de Deus em Cristo Jesus começa antes da fundação do mundo, porque Jesus, como diz o texto do Novo Testamento, ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Independente de qualquer que seja a interpretação, Deus deixa de ser agora o Criador, ele não deixou de ser o dono de toda a criação, mas ele agora não exerce mais essa função, está tudo criado. Tudo está criado. A vida, a natureza, o ser humano, o intelecto, a razão, está tudo feito. Agora ele é o quê? Agora ele é o Deus que exerce aqui, ó, providência e cuidado sobre todas as coisas, tá bom? Essa é a ideia de Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2, quando fala sobre descanso. Depois Deus fala sobre descansou e santificou. E aí, essa é a ideia. Deus santificou o sábado. Perfeito? Deixa eu andar aqui com a... Deixa eu ver se eu consigo andar com... Não. Semana passada eu estava conseguindo andar com esse aqui. Não consegui. Dessa vez, não tem problema não. Então, a ideia é Deus santificou o sábado. Perfeito? Vou diminuir aqui para ver se está certinho. Deixa eu dar só um tracinho aqui. Isso. Deus santificou. Deixa eu clicar aqui agora para a gente andar. Santificou, perfeito? Volta aqui. Mais um. Deus santificou o sábado. O que isso significa? A ideia sempre de santificar tem duas em toda a Bíblia, tá bom? Você vai ver sempre a ideia de santificar com duas interpretações, duas visões, dois propósitos. O primeiro, separar. Sempre a ideia de santificar é a ideia de separar. Separar para quê? Separar para um propósito, tá bom? Essa é a ideia, um fim, um propósito. Qual é o propósito do sábado? Qual é o propósito do sábado? O primeiro deles, o descanso. E o segundo, comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Essa é a ideia do sábado. O sábado, ele cumpre o propósito de cumprir com a ideia de Deus de que o homem tem que descansar e ele tem que ter comunhão com o Criador e tem que ter comunhão com os seus. Bom, esse é o primeiro propósito. Separar. Esse é o primeiro propósito do sábado. A ideia do sábado é ser um dia separado para encontro com Deus. Quando a gente fala também sobre separado, santificado para separar,
a gente também está falando sobre a ideia de que é nesse dia separado que você tem comunhão, tá bom? Com Deus. Esse é o propósito, né? Pensa bem. O que é santo hoje? Santo hoje é o indivíduo que creu no Senhor Jesus Cristo. Beleza? Tá aqui bonitão. Ele é santo, tá bom? Ele aqui agora é santo. A Bíblia diz que o santo hoje, no Novo Testamento, ele tem duas funções. A primeira, ele é alguém separado por Deus para o cumprimento de suas obras. Você pode ler isso lá, se você quiser, em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 8 a 11, 12, vou estender um pouco até 10, 11, por aí. Você vê que 1 Pedro vai dizer, nós somos povo eleito, separado para o cumprimento dos planos de Deus na terra, pela fé em Cristo Jesus. O santo é aquele que é habitado pelo Espírito Santo. Ele é separado para o cumprimento de propósitos. Perfeito? E santo, por quê? Porque ele tem agora a presença do nosso queridíssimo Espírito Santo. Ele tem a presença do Espírito Santo nele. Antigamente a Bíblia diz que Deus habitava em templos feitos por mãos humanas. Agora Deus habita dentro do coração, da mente do indivíduo, tá bom? A presença do Espírito Santo, ou seja, vamos de novo? O que é isso? Comunhão. Comunhão com Deus. Perfeito? Então vamos lá. Novamente. Pegando aqui e arrastando para a gente entender. Pegando essa ideia aqui do santificou, com essas duas funções. Qual é a ideia do sábado? Qual é a ideia do sábado? Quando Deus nos deu o sábado, Ele nos deu o sábado, cadê o lápis? Para que a gente tivesse duas coisas. Deixa eu usar de novo aqui a seta. Deus nos deu o sábado para quê? Para duas coisas. No Antigo Testamento. Para descanso, o principal função, descanso, o descansar e comunhão com Deus. Tá bom? Esse é um propósito específico do texto bíblico. Quando Moisés escreve o texto de Êxodo, capítulo de número 20, vale lembrar que quando Moisés escreve sobre o Gênesis, e ele diz que Deus o santificou o sábado e tornou o sábado santo, tal, vai lembrar que Moisés, que quem escreveu Gênesis, tinha na mente a ideia de que Deus transformou o sábado em algo sagrado. De alguma maneira, no Antigo Testamento, a transformação de algo em algo sagrado, ou seja, algo que dava ao homem comunhão com Deus, era uma forma de ser guardado. Entendeu? Era uma forma de ser lembrado, é uma forma de ser seguido, entende? Por exemplo, no Antigo Testamento havia a necessidade da estola sacerdotal ser diferente, do Santo dos Santos ter o símbolo de um baú de ouro com uma tampa que se chamava propiciatório, com dois anjos curvados, um de frente para o outro. Essas referências, elas são importantes. Quando Moisés escreve o Gênesis, ele já estava na sua mente a lei que ele recebera de Deus nos princípios dos 10 mandamentos. Isso influenciou na hora de escrever o Gênesis. Moisés dizia assim, o sábado é santo porque Deus mandou que nós, entendeu? O Moisés não escreveu errado, é isso mesmo. Só que não da forma beata como Moisés escreveu no livro de Gênesis. Está errado? Não. Está valorizado sob uma perspectiva de um judeu que recebeu da lei de Deus, das tábuas da lei, um mandamento que é guarde o sábado. Entende? Porque é o dia que Deus separou. Sábado, Shabat, significa descanso, é o dia que Deus separou. Você entende? A separação. A ideia do dia é que esse dia seja separado para o encontro com Deus, para você descansar, para você ter encontro com seus irmãos, etc, etc, etc. O dia é santo. Aí é que as pessoas fazem uma confusão danada. Porque
A concepção bíblica de santidade, como a gente viu aqui, a ideia de santificou, de santificar, não é essa a ideia de tornar o dia santo. Entende? Em Cristo não existe dia santo. Aí tem gente, às vezes, que vai, às vezes, nos programas de televisão aí e diz assim, não, o sábado, né, é o dia santo para os judeus, né? O sábado, né, é o dia santo para os judeus. E para os cristãos, né? Isso aqui é para os hebreus, né? E para os cristãos, o dia santo é o domingo, não é? Amém? Misericórdia. Porque santo é aquele que creu em Cristo, tá bom? Esse é o santo, tá bom? Esse é o santo. Santo é aquele que creu em Jesus. Não existe domingo santo, não existe sábado santo, não existe sexta-feira de Satanás, não existe quinta-feira dos anjos, não existe nada disso. Não existe nada disso. Entende? Nada disso faz sentido. O sábado é Deus falando para o povo de Israel, olha, tirem um tempo para estar em comunhão comigo, com o Deus de vocês. Entende? Aí pensa bem, depois de ser estabelecido e explicado tudo isso aqui que você viu, tinha um botão aqui que era zoom, depois eu aprendo como é que mexe no zoom. Aí depois que você aprendeu isso tudo aqui, olha que coisa interessante. O sábado é um tempo que Deus está mandando o povo de Israel ter comunhão com ele. Aí vem a terra, olha que coisa. Vem a terra Jesus Cristo, perfeito? Quem é Jesus Cristo? O Verbo. A Bíblia diz que o Verbo que criou todas as coisas, né? O Deus Filho. É o Cristo, o Verbo, o Deus Filho, perfeito? Ele saiu da sua glória e veio para a terra. Ficou horrível esse círculo aqui. Mas Jesus Cristo, o Verbo eterno, ele veio para a terra. Aí, você vai guardar o sábado. Você entende? O sábado era para ter comunhão com Deus. Mas se Deus deixou a sua glória e veio para a nossa querida terra, não é tempo de guardar o sábado. Não é tempo mais de guardar o sábado. Não há mais essa necessidade em Cristo Jesus, porque a ideia do sábado é você ter comunhão com Deus. Se o Deus se fez carne, habitou entre nós, como diz João capítulo de número 1, o propósito deste indivíduo aqui, desta criança aqui agora, não é mais guardar o sábado, é guardar o coração em Cristo. Entende? Todo dia, a partir de agora, é sábado. Para quem creu em Cristo, todo dia é sábado. Todo dia é dia separado de viver em Jesus. Todos os dias é separado para viver por Jesus. O sábado é só uma ilustração de que a nossa vida tinha que ser separada para Deus. É uma ilustração no Antigo Testamento de que haveria um momento onde nós estaríamos em plena comunhão com Cristo, sem a necessidade de dias ou de momentos. No Antigo Testamento, para ter comunhão com Deus, tinha que ser no sábado. Por quê? Porque era o dia que você não trabalhava. Aí você pegava o cordeiro, levava para o sacerdote imolava. Deus só habitava no tabernáculo, depois construído por Salomão, no templo. Então você tinha que ir ao encontro de Deus. Demorava para você ir, demorava para você voltar. Então tinha que ter o sábado. Mas agora não há mais necessidade do sábado, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Está escrito em Hebreus, capítulo de número 8. A Bíblia diz que agora o santo de Deus é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 3 e 6. Agora nós somos a morada do Cristo Jesus e todos os dias da nossa vida é sábado. Todos os dias da nossa vida é dia de encontro com Deus. Todos os dias da nossa vida é dia de ter a presença do Espírito Santo fluindo na nossa vida. Todos os dias da nossa vida em Cristo Jesus é santo, porque o santo de Deus habita dentro de mim por meio do seu Espírito. Entende? Então quando a pessoa fala, o domingo é santo, dá vontade de matar, entendeu?
vontade de matar, não entendeu nada, entendeu? É um cristão que não quer adorar o sábado, quer adorar no domingo. Aí você fala assim, mas tem problema adorar a Deus no sábado, se eu quiser? Não, mas não faz diferença. Deus não quer que você adore a Ele no sábado e na segunda-feira você seja do cão. Deus quer que você seja servo de Jesus todos os dias. Que essa também é uma dificuldade das pessoas entenderem. Não, a gente adora a Deus no sábado porque Ele mandou. Adorar é um princípio daquele que vive em Cristo. A adoração não tem a ver com culto religioso. Você pode estar fazendo vários cultos na sua igreja ou na sua casa e não está prestando atenção ou não está prestando adoração a Deus. Adoração é o louvor, é a oração, é o coração contrito diante de Deus, reconhecendo seu poder, a sua graça, o que Ele tem feito, o que Ele faz, a sua providência, os seus milagres, as suas bênçãos, é a sua gratidão, é a sua fé intercessora, é o seu joelho dobrado, sabe? A adoração é o seu culto a Deus. Quando você, por exemplo, ajuda uma pessoa, quando você contribui para que uma pessoa não passe fome, quando você ajuda uma criança que está passando necessidade, isso é culto. Culto é quando você faz o que é certo diante de Jesus, quando você vive para Jesus. Adorar a Deus tem que ser no domingo. Não, meu querido, no domingo a gente faz o nosso culto, que a gente chama de culto, porque é uma celebração. A gente poderia chamar de celebração também. Culto comunitário, onde todos, a comunidade, a sua comunidade de fé, ela adora a Deus junta. Mas dentro do culto comunitário pode ter pessoas que não estão nem preocupadas com o culto. Elas estão lá prestando atenção na roupa que o pastor está usando, se a igreja está limpa, ou se as cadeiras estão colocadas no devido lugar, ou se está calor, ou se está frio. A pessoa não está nem lá. Ou às vezes ela está passando por um problema, ela foi na igreja, mas ela não está prestando atenção em nada, está passando por um problema. Ela não está prestando culto nenhum, ela só quer ser assistida por Deus, só quer fazer uma oração, entendeu? Culto comunitário não tem nada a ver com adoração. Adoração é do indivíduo para com Deus. Eu posso estar no meio da multidão adorando a Deus, eu posso estar na solitude de uma ilha deserta ou do deserto do Saara prestando a minha adoração a Deus. Se a comunidade estará junta adorando a Deus, é outro papo. A igreja oferece a oportunidade de juntos nós expressarmos a nossa adoração a Deus. Mas a adoração é algo individual, pessoal, que não é no sábado, no domingo, na segunda, é todos os dias a partir do momento que somos de Jesus e estamos em Jesus. O sábado, não é que ele perdeu o valor, ele perdeu o valor como mandamento. Mas o sábado continua a existir? Sim, no princípio de que nós fomos separados e santificados para Jesus, para fazer o que é certo no dia de hoje. Agora volta para o texto. Depois de eu ter te explicado tudo isso, olha o que Jesus está dizendo. Se procede ou se não procede com tudo aquilo que eu expliquei. Presta atenção. Os discípulos de Jesus passaram por um lugar e viram espigas e colheram para comer. Beleza? E os judeus disseram o seguinte: não é lícito colher, porque colher é trabalhar, e não se trabalha no sábado. Transformaram o sábado num legalismo. Não é para trabalhar no sábado para ter comunhão com Deus. Tudo bem. Mas o judeu transformou isso num pecado. E, infelizmente, tem muitas igrejas que transformam isso também num pecado. Trabalhar no sábado é pecado. Como que é pecado? Eu costumo dizer sempre assim, as pessoas acham assim, que trabalhar sábado é pecado, mas a companhia de eletricidade tem que ter alguém trabalhando no sábado para fornecer energia para o cara que acha que sábado é proibido trabalhar. Os transportes públicos tem que ter pessoas trabalhando no sábado para o cara também poder gozar do seu sábado santo. O hospital tem que estar à disposição, porque se a pessoa passar mal no sábado, tem que ter enfermeiro e médico trabalhando. É pecado para os outros, mas ele não pode trabalhar no sábado, a sociedade tem que trabalhar no sábado para servi-lo. A companhia de água, a companhia de internet, não é? Você não vê a internet no sábado caindo na casa de todo mundo, porque sábado é santo e ninguém foi trabalhar. Então o cara não apertou o botão lá para reconectar a internet de todo mundo e não tem internet. Quer dizer, o cara fala assim, não, sábado eu não posso trabalhar porque não é permitido ao Senhor. Mas todo o universo tem que trabalhar para ele ficar em casa com energia, com internet, com telefone, né, com água, com luz. Ou se ele passar mal ir para o hospital. É uma hipocrisia, né, ferrada. Mas assim, a ideia é, os discípulos passaram, escolheram espigas, e os judeus disseram, olha, é lícito adorar? É isso? Trabalhar no sábado?
Olha o que Jesus respondeu. Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome com os seus companheiros? Davi foi perseguido pelo seu filho, Absalão, junto com seus valentes, se escondeu do seu filho, porque o seu filho estava caçando ele para matar, para tomar o trono. E no momento de necessidade, Jesus entrou no tabernáculo e comeu dos pães da propiciação e deu para os seus valentes. Entendeu? E o texto diz que Jesus respondeu isso para eles. Nunca leste que Davi entrou no lugar santo e deu aquilo que era santo para si mesmo e para os seus? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu verso 26, os pães da propiciação, os quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Entendeu? Ou seja, não era lícito comer os pães da propiciação, só o sacerdote. Mas na hora da fome, Davi comeu, deu para os seus discípulos. Na hora da necessidade, aquilo que era santo deixou de ter propósito. Entende? O que Jesus está dizendo é, o que você esperava que Deus fizesse com Davi, que estava com fome junto com os seus servos? Julgasse Davi porque Davi comeu pão? O pão da propiciação não era para ser comido, era para ser comido só pelo sacerdote. Mas a partir do momento que tem pessoas com fome, não comer o pão é um pecado? Jesus continua. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Mais uma coisa importantíssima que Jesus diz aqui. Tomamos quase o tempo de hoje inteiro só com essa explicação. Jesus disse o seguinte, o sábado foi criado, nosso querido sábado, ele foi criado como um instrumento. Para quem? Para o homem. Tá bom? O sábado é um instrumento que Deus deu para o homem. Não é o homem um instrumento para o sábado. O sábado sem homem não tem valor algum. O sábado só existe como um dia separado para que o homem separe esse dia. Se não houver homem para separar os sábados, o que é o sábado? Nada. A não ser uma figura explicativa num contexto do Antigo Testamento, onde Deus estava começando o princípio educacional do ser humano, mostrando que era necessária a separação para si. Entende? Por isso Jesus está falando, olha, o homem não foi criado para o sábado. O sábado é um instrumento, é uma chave para que o homem obtenha o favor de Deus, a comunhão com Deus, a graça de Deus, etc. Entendeu? Então o sábado é santo? Não. O domingo é santo? Não. Ele diz, verso 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem, é senhor de tudo. O filho do homem é senhor do sábado. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Volta aqui. O que Jesus está dizendo? Que o Cristo, Filho de Deus, o Deus Filho, o Verbo, Criador de todas as coisas, não é menor que o sábado. Se ele veio na terra, todos os dias com Cristo é sábado. Porque pensa bem, sábado é o dia que você separa para ter comunhão com Deus. Mas se Deus se fez carne e veio habitar com os discípulos, todos os dias é sábado. Todos os dias é tempo de andar com Deus, de se preparar com Deus, de ser curado, de aprender, de ser tocado pela palavra, pelo ensino, de ver milagres todos os dias. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor de tudo. O que é mais importante, guardar o sábado ou andar comigo? Ou estar comigo? Ou aprender comigo? Faz sentido. Continua. O capítulo 3. De novo, Jesus entrou na sinagoga, ali estava um homem que tinha uma mão ressequida. Verso 2. Ele estava observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de que os judeus acusassem Jesus. Talvez esse homem já estava ali, né? Né? Tudo armado. E aí Jesus diz o seguinte, no verso 4. Jesus chama o homem para o meio da sinagoga e diz assim, é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal?
Porque a ideia do sábado é ser um dia separado para encontrar com Deus. Tá, mas o que a gente faz no sábado? A gente faz o bem ou o mal? Entendeu? Que era sábado. E aí, Jesus cura a mão do homem, não é? Por que Jesus falou bem ou mal? Porque no verso 6 diz: retirando-se, os fariseus conspiraram logo com os herodianos, que eram um grupo judaico que acreditava que Herodes era o libertador de Israel, os herodianos, contra ele, e como lhe tirariam a vida. Veja, as pessoas preocupadas com o sábado, não é? Os judeus preocupados com a ideia do sábado, esqueceram que se o coração não está em Deus, para que serve o sábado? É isso que Jesus Cristo disse. Se o coração não agrada ao Senhor, o que é o sábado? Sabe? Escrevi aqui o contraste de Jesus comendo e os fariseus planejando matá-lo. Jesus colhendo ali as espigas, talvez de milho ou de trigo, comendo alguma coisa fruto disso, e os judeus querendo matá-lo. Jesus colhendo espigas para ter um momento de refeição e de comunhão com seus discípulos, e os judeus querendo matá-lo. Quem você acha que estava agradando mais a Deus? Aqueles que no sábado estavam trabalhando, fazendo sua comida e comendo com alegria e singeleza de coração, ou aqueles que estavam procurando matar Jesus? O sábado, gente, foi um fruto, né? Foi dado, foi feito para que o homem fizesse obras de amor e de misericórdia. Lembra? A sua comunhão com Deus e a sua comunhão com seu irmão. Todo mundo trabalha. Então, sábado, a ideia do sábado era um dia, um instrumento, para você colocar em prática as necessidades, visitar os enfermos. Essa semana não deu para ir na casa de fulano, mas eu tenho o meu sábado, entende? O meu tempo, onde eu vou visitar os enfermos, vou ajudar quem precisa. O sábado ele foi feito para amar, para ter misericórdia, para ter compaixão, para ser de Deus na vida de alguém. Porque durante 6 dias a gente vive para nós mesmos, para os nossos interesses, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. A gente não pensa em ninguém, a gente só trabalha, trabalha, trabalha. Conta para pagar, responsabilidade para seguir. E no mundo nosso é assim mesmo. Jesus não está dizendo que isso está errado. Se a gente quer alguma coisa, é assim para todo mundo. Mas a ideia do sábado é separe um tempo. Lembra? Sábado é a ideia de santificar, que é o primeiro sinônimo de santificar é a primeira tradução, o significado de santificar é separar. Separe tempo para amar, para ser misericordioso, para ser de Deus na vida das pessoas. O sábado caiu em desuso? Sim, porque perdeu o sentido legalista. Vivemos no Novo Testamento, não mais sob o princípio do Velho. Porém, o sábado continua como um princípio moral. Separe-se para Deus e para o seu próximo. Nesse sentido, sim. Mas não para ser seguido, idolatrado e falar quem desobedece o sábado não vai encontrar com Jesus. Jesus, como esse texto mesmo está dizendo, pouco se importou com o sábado. Os discípulos de Jesus estavam lá colhendo, Jesus estava no meio e está tudo certo. E a preocupação legalista estava sempre com os judeus, nunca com Jesus, tampouco com seus discípulos, porque ele não ensinou nada disso para nenhum deles. Tá bom? O sábado foi dado ao homem para que ele se utilizasse do sábado. O sábado é só um meio de instrumento de busca, de fé, de favor, de misericórdia e de sacrifício remitório, porque era justamente o dia onde você tinha comunhão com Deus e muitas vezes se você estivesse em pecado, todo mundo sempre, você levava um sacrifício de remissão, de propiciação em troca do seu pecado ao sacerdote. A ideia sempre foi utilizar desse momento para comunhão com Deus. Em Cristo, o sábado morre porque Jesus é maior que o sábado, ele é Senhor do sábado. Se ele habita em nós por meio do seu Espírito, e agora nós somos habitados plenamente com ele, a gente não precisa mais de um dia para ter comunhão com Deus. O sábado é um dia para ter comunhão com Deus, comunhão com seu irmão. Hoje a gente aprende que a gente pode ter comunhão com o nosso irmão sempre. Todo dia, todo momento. É só fazer a vontade de Deus, é só ser de Deus a vida de alguém em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar que eu quero só terminar isso aí. A ideia do sábado está mais que explicada. Tudo que passa disso é loucura, né? Infelizmente, né? É só
loucura de gente que quer seguir o Antigo Testamento acima de tudo, tá bom?